Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco e que Deus te abençoe onde quer que você esteja, seja no seu lar, no seu trabalho, que a bênção do Senhor possa te alcançar. É o meu sincero desejo. Amém? Irmãos, hoje eu gostaria de tratar acerca de um assunto um pouco delicado, mas extremamente necessário e importante para o nosso crescimento espiritual. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a natureza de Satanás. Nós sabemos claramente que a semente produz segundo a sua espécie, e os filhos de Deus trazem consigo aquela natureza de Deus. Da mesma sorte, os filhos do diabo trazem aquela mesma natureza do diabo. Agora, é claro que existem pessoas dentro de sistemas, dentro de denominações e até mesmo em seus próprios pensamentos estão presas porque ainda não chegaram a este conhecimento, ainda não tiveram a oportunidade de realmente conhecer a verdade. Então, essa é uma exceção, mas nós também devemos ser bem claros devemos, na verdade, aceitar, né, que existem aquelas pessoas as quais elas nunca chegarão ao conhecimento da verdade, porque elas não foram predestinadas e eleitas para isso. Então, por mais que lhe ensine o correto, por mais que lhe mostre a verdade, elas nunca chegarão. Mas existem aqueles que só estão esperando esta oportunidade de ouvir o que é correto, de ouvir a verdade e então ser liberto por ela, e não mais ser prisioneiro de sistema, de homens, ou prisioneiro de seus próprios pensamentos. Então, nesta oportunidade, eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto, a natureza de Satanás, e mostrar através da Escritura que os filhos do diabo trazem consigo essa natureza. A escritura que eu gostaria de ler está no livro de São Mateus, no capítulo 16, onde está escrito, Mateus 16, no versículo 1, está escrito assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, disseram-lhe: o que nos mostra um sinal do céu? Ele, porém, lhes respondeu: é chegada a tarde, e dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podem discernir os sinais dos tempos? Nesta ocasião, os fariseus e os saduceus, as religiões, as denominações dos dias de Jesus, se aproximaram dele para o tentar e pediram para que Jesus lhe desse um sinal para que eles pudessem crer. O que esses religiosos do dia não entendiam é que quando Deus manifesta aos seus filhos, Deus não manifesta aos seus filhos através da vontade de quem quer que seja, porque eles queriam um sinal baseado na ideia deles. Em outras palavras, para nós crermos que você é o Filho de Deus, para nós crermos que você vem de Deus, então nos dá um sinal assim, do jeito que nós queremos. Nós vamos estipular para você o sinal. Eu vou estipular para você o que você tem que fazer para mim crer que você é Filho de Deus. Quando um Filho de Deus ele é manifestado através da palavra, através do cumprimento da palavra. O Filho de Deus ele sempre foi manifestado, em todo o tempo os filhos de Deus sempre foram manifestados através da sua fé na palavra de Deus. Foi o que manifestou Jesus como um Filho de Deus, porque ele sempre fazia o que agradava o Pai e ele cria na palavra de seu Pai. Então, os filhos de Deus sempre crerão em toda a palavra de Deus. Bom, no livro de Mateus ainda, no capítulo 4, nós encontramos
Jesus sendo tentado por Satanás. Está escrito assim, no capítulo 4, no versículo 1, está escrito assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse... Então Satanás se aproximou para tentá-lo. Note que os fariseus e os saduceus vieram diante de Jesus para tentá-lo, da mesma forma que Satanás aqui. Ele veio para tentá-lo e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Agora olha que coisa interessante. Você nota que Satanás aqui, ele estipula para Jesus um sinal para que fosse provado que ele era o Filho de Deus. Da mesma maneira que os religiosos, ali os fariseus e saduceus, fizeram para Jesus. Então eu gostaria de deixar isso bem fixado, que da mesma maneira que os fariseus trataram, agora o Satanás também tratava. Ele queria tentar Jesus, queria fazer com que Jesus lhe desse um sinal baseado na sua própria ideia. Então Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então veja, Deus não muda a sua natureza, e Satanás também não muda a sua natureza. Assim como Deus é graça, amor, perdão, misericórdia, justiça, assim Satanás veio para matar, roubar e destruir, e assim por diante. Então, se os filhos de Deus, eles carregam consigo essa natureza de Deus. Deus não nega a sua própria palavra, Deus é fiel à sua palavra. Você está vendo? E Satanás, veja, ele é fiel na sua incredulidade, vamos dizer assim, né? Ele não deixa de lado a sua mentira, né? Quando você apresenta a palavra de Deus para uma pessoa e ela nega, ou ela tenta hibridizar ou tenta interpretar de modo que encaixe com sua ideia, ela já está mentindo. Isso, diante de Deus, isso é uma mentira. Não existe meio certo, meio errado. Ou é certo ou é errado. Então não tem isso, não tem como associar essas duas coisas. E é o que a gente vê o sistema fazendo, e muitas pessoas presas em seus próprios pensamentos, querendo ver, né, a manifestação de um filho de Deus. Tal pessoa é filho de Deus. Não, você não é filho de Deus, porque um filho de Deus não faz isso, não faz aquilo. Então ela baseia em sua própria ideia como que um filho de Deus deveria agir. E ela esquece que a natureza de Deus mostra a maneira de um filho de Deus agir. Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele agiu assim. E ele nos disse isso na Escritura, dizendo que nem só de pão, mas veja, olha, de toda palavra que sai da boca de Deus. Para terminar, eu gostaria de ler no livro de João, no capítulo 8. João capítulo 8, versículo 43, está escrito assim. João 8, 43. Olha só o que está escrito. E qual a razão por que não compreendem a minha linguagem? É uma pergunta. Jesus aqui falando com os fariseus. Se você pega o capítulo inteiro, o capítulo 8 inteiro, você vai entender sobre o que Jesus estava falando. Eu estou pegando apenas essa parte aqui da Escritura, para você notar que a natureza de Satanás é a mesma natureza que está em seus filhos. Então veja, Jesus disse assim, depois de ter conversado bastante com eles, Jesus disse assim: qual é a razão por não compreenderem a minha linguagem? É porque sois incapazes de a ouvirem. Vós sois filho do diabo, que é o vosso pai, e querem cumprir os desejos de vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a mentira faz parte da natureza de Satanás. Ele é mentiroso e pai da mentira. Por que pai da mentira? Porque assim como Deus tem filhos que são gerados de novo, né? E que estavam em Deus, assim Satanás também tem filhos. Jesus disse: vós sois filho do diabo, vosso pai. Então o próprio Jesus disse que esses eram os filhos de Satanás. E como que esses filhos de Satanás eles estavam sendo identificados? É porque eles não podiam receber a palavra de Jesus. Todo aquele que não pode receber a palavra de Deus, todo aquele que interpreta a palavra de Deus de acordo com uma ideia sua, a Bíblia diz que ele é filho do diabo. Não importa quão religioso seja. Jesus estava falando com homens aqui que ninguém poderia apontar um dedo e dizer: não, esse homem é isso, aquilo. Ninguém poderia apontar, porque eles eram homens santos diante da sociedade. Contudo, filhos do diabo, não podiam receber a palavra de Jesus. E quando Jesus veio a eles, Jesus era o Filho de Deus. Quando Jesus se aproximou deles, se eles soubessem quem Jesus era, se eles fossem filhos de Deus, eles saberiam quem Jesus era. Eles não pediriam sinal. Mas, como eles não tinham os genes de Deus neles, como eles não compreendiam a palavra de Deus, então eles pediram um sinal. Só que o sinal, como eu disse, era um sinal baseado na ideia deles, e não um sinal baseado na palavra. Porque o Filho de Deus, um Filho de Deus, assim como o Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, os filhos de Deus são identificados de acordo com a palavra. Eles precisam crer em toda palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e que a graça e a misericórdia de Deus possa fazer com que você compreenda isso e deseje isso, crer em cada palavra de Deus, mesmo quando ela é contra os nossos desejos, as nossas vontades. Que Deus te abençoe. Até uma próxima, se Deus quiser.